friends! Tudo bem com vocês? E vamos a mais um vídeo do canal! Então, vim responder todas as perguntas que vocês me fizeram sobre a FIV. Se você não me acompanhou ainda, me acompanhe aqui, tem vários vídeos sobre a FIV. Essa foi a nossa segunda FIV e eu mostrei tudo pra vocês, desde as injeções até a punção dos óvulos, do teste, tudo. Teste de embrião, tá? Não foi teste de gravidez ainda não. E eu também compartilho muito com vocês lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue lá, me segue, é Thaís Oloni. E eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Lá eu divulgo assim mais dia a dia, mais as minhas coisas, mais a minha vida. Mas sempre tem updates pra vocês lá sobre a FIV também. Eu vim hoje responder as perguntas de vocês porque eu entendo muito que muita gente não tem ideia do que é a FIV, como que faz, o porquê. Então eu fiz um vídeo explicando o que é a FIV, como, o que, porquê. E eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês, ou aqui. Um desses dois vai ficar aqui pra vocês assistirem e entenderem o que é o processo de FIV, que se chama fertilização in vitro. E aí vocês vão entender um pouquinho de como funciona, tá bom? Mas vamos às perguntas porque tem várias. Como vocês sabem, eu vou só fazer um recap, tipo um resumo. A gente teve 30 óvulos, 24 maduros, 19 fertilizados, 8 embriões blastocistos e 8 embriões enviados para teste, e desse teste 2 voltaram normais, tá? E 6 anormais. E eu vou explicar tudo para vocês. A pergunta de uma das meninas foi: os 2 óvulos quer dizer que já tem bebezinho? Então, os 2 óvulos não, os 2 embriões. A gente teve 8 embriões, de óvulos a gente teve 30 óvulos e 24 maduros, 19 fertilizados, 8 embriões e 2 embriões normais. Então esses 2 embriões normais são 2 bebezinhos esperando por nós lá. Então a gente tinha 8 bebezinhos, mas 6 não eram saudáveis, não eram normais, então 2 normaizinhos. Foi a própria clínica que sugeriu de fazer o PGTS, teste, ou se foi uma opção de vocês? Então, a nossa clínica indicou a fazer, mas era uma opção nossa. A gente podia ter negado de fazer, mas a gente aceitou porque foi uma indicação da clínica. A gente pagou $1.800 a mais para fazer esse teste. É um teste que o meu seguro não cobre, mas a gente decidiu pagar porque é muito importante esse teste, viu? Vamos à próxima pergunta. Você fez alguma coisa nessa FIV que não fez na outra? Se você fez, você indica fazer? Então, eu até fiz um vídeo, vamos falar sobre a punção dos óvulos, que é onde eu dei detalhes pra vocês de que o que eu não fiz na primeira que eu fiz na segunda. Na minha primeira vez que eu fiz, eu não estava me exercitando, não estava me alimentando saudável e não tinha tomado todas as vitaminas necessárias. Na segunda FIV eu já estava me exercitando, eu já tinha perdido peso, comendo saudável e também tomando as vitaminas que o médico indicou muito tempo antes. Eu comecei a tomar algumas vitaminas que ele me deu no ano passado, lá em agosto, por aí, e a minha FIV foi em março. Então é um bom tempo aí para a vitamina fazer efeito no seu corpo. São 6 meses mais ou menos, né? Um pouquinho mais. Então, exercício e comer saudável é o fator principal que fez toda a diferença da minha primeira FIV para a segunda, viu? Eu indico muito vocês a se exercitarem e a comer saudável. Vocês podem ver que eu engordei depois da FIV, né? Mas é normal, isso acontece muito por causa dos hormônios. A outra pergunta é: a punção seria retirada dos óvulos? Isso. A punção ovariana, que eles chamam, sim, é onde você retira todos os óvulos de dentro do seu ovário. Como que é feito isso? No dia da punção, eles te colocam em anestesia geral, você dorme, né? E eles vão com uma agulha bem grande pela parede vaginal, né? Então eles vão pelo lado, eles não vão dentro de você e tiram, eles vão pelo lado. E aí com uma agulha e com ultrassom, eles sugam todos esses óvulos de dentro do nosso ovário. Isso se chama punção de óvulos.
aqui a gente chama de egg retrieval. Como é a fecundação? É feita com os seus óvulos e esperma do seu esposo? Isso mesmo. Eles tiram os meus óvulos, pegam o espermatozoide do meu marido e fazem o embrião, tá? Fazem a fecundação. Tem muitas mulheres que não produzem mais óvulos, então elas compram óvulos de outras mulheres, aí elas pegam alguém que tem as mesmas características dela. E também existem homens que não podem, né, ter filhos, que não têm mais espermatozoide, então a gente também acontece de comprar espermatozoides aqui, né, e essas coisas todas. Graças a Deus eu e meu marido ainda somos saudáveis e temos essa opção de usar os meus óvulos e os espermatozoides do meu marido, que na verdade meu marido não tem problema nenhum, né, a única que tem problema que sou eu. Que mais? Tá, referente aos embriões considerados anormais, pode tentar? Quais os riscos? Então, até falei um pouco sobre isso no vídeo onde eu explico o que é a FIV, o que é o teste e tal. Esses embriões, eles correm muito risco de a gravidez não vingar e, se vingar, o neném nascer ou com deficiência ou falecer no nascimento. Então, os médicos não indicam transferir, a não ser que seja um embrião assim, que tenha mais ou menos um problema muito baixo, sabe? Tipo, o teste diz, ó, esse é o problema, mas até dá pra gente tentar transferir. Mas senão eles não indicam transferir, tanto que a minha clínica nem transfere. Se você fizer o teste e eles terem embriões anormais, a minha clínica nem transfere. Parabéns pela FIV, você é muito forte. Você vai usar os 2 óvulos? Então, a gente vai fazer transferência, na verdade não é óvulo, ele já é um embrião, já é um bebezinho, já temos 2 bebezinhos esperando por nós. E a gente vai transferir um de cada vez. Eu não tenho desejo de ter gravidez gemelar e também não quero correr risco de acabar perdendo um bebê, porque existem muitos riscos em gravidez gemelar. Então eu quero curtir uma gravidez agora e depois, mais pra frente, a gente transfere o segundo. E também vocês têm que entender o seguinte, não significa que é 100% de certeza que eu vou engravidar e nem 100% de certeza que não vai ocorrer um aborto. Existem essas chances ainda, por isso que eu falo que eu só vou avisar da gravidez quando eu tiver com 12 semanas. Você sente algum enjoo? Então, você sente enjoo quando você tá fazendo a FIV, porque é muito medicamento no seu corpo. Seu corpo tá trabalhando assim a 200 por hora sem parar, até quando você tá dormindo, porque você tá fazendo injeções, né? Então, você sente enjoo, você sente cansaço, você sente várias coisas assim. Eu senti enjoo nos últimos dias, porque eu já tava assim extremamente, né, cansada, com muito inchaço. Mas tem a injeção, o trigger shot que eles falam, que é uma injeção de HCG. É como se você tivesse o hormônio da gravidez. E, gente, esse te deixa enjoada, você fica... Então, assim, eu fiquei um pouco enjoada, sim, tá? É louco, né? É muitas perguntas e eu super entendo, porque eu também tive várias perguntas quando eu comecei a fazer esse processo. A outra pergunta é: você já descartou os outros embriões? Já descartei, já dei autorização pro médico na sexta-feira, eu acho. Eu dei a sexta ou quinta? Não foi? Eu já dei autorização para ele descartar os embriões. A gente vai ficar só com os embriões viáveis. Não tem por que eu ficar com embriões não viáveis, né? Próxima pergunta. Você vai colocar os 2 embriões bons de uma vez só? Ó, mais uma vez essa mesma pergunta. Não, vai ser só um só. Como são conservados os óvulos para FIV? Então, eu acho que vocês confundem muito óvulo com embrião. O óvulo é quando ele sai do meu ovário, que ele não foi fecundado ainda. Isso é um óvulo. Agora, o óvulo que já foi fecundado com esperma, que já virou blastocisto, isso já é um embrião, tá? Isso já é um bebê. Então, se você está me perguntando como que são conservados os ovos para FIV, eles não são conservados, eles são tirados de você e exatamente no mesmo momento eles são fecundados, tá? Os embriões, eles são congelados. A partir do momento que ele virou embrião, lá no 5º dia, virou blastocisto, tudo belezinha,
a gente já congela eles, tá? Então eles estão lá congeladinhos lá na clínica. Esses dias eu passei na frente e vi meus 2 bebês lá. Tô brincando, gente, mas eles ficam lá na clínica congeladinhos. Lá na hora, dá pra saber qual a anomalia e o que o embrião pode desenvolver? Então, essa é uma pergunta muito boa. Na verdade, na hora não. É quando é feito o teste e nesse teste eles conseguem ver a anomalia do embrião. Por exemplo, eu vou abrir aqui o meu report e vou falar pra vocês o que aconteceu no meus. Ó, eu vou ler pra vocês. Um embrião, ele tinha o menos 5p, o cromossomo menos 5p. O outro tinha o mais 16. O outro mais 1p, o outro menos 9q. Tinha um que ele era complexo, tinha 2, os mais 10 e o mais 12. E teve um que é low mosaico, que eles falam, que é tipo, tem tanto cromossomos bons como os cromossomos ruins. E aí aqui diz menos 6, tá? Então, assim, só quem realmente está passando pela FIV que vai entender o que é esses cromossomos, o que falta, o que tem de mais. Inclusive, cada embrião tem um grade, que é tipo uma nota. Ah, que nota que você dá? Tipo, de 0 a 10, qual é a nota que você dá? Aqui nos Estados Unidos eles têm de 0 a 6, eu acho, e cada embrião tem uma nota. Eles chamam AA é um embrião muito bom e BB é segundo muito bom. Tipo assim, sabe? Aí abaixo tipo, de C já são embriões mais ou menos. Então os meus embriões são... Os dois que eu tenho é um AA e um BB. Então os dois são embriões de boas qualidade, tá? Os embriões que eu tenho lá na clínica de Nova York que a gente fez pela primeira vez, esses embriões são... C. São bem ruim em qualidade. C e o outro é D. De tão ruim que é a qualidade. Até eles chamam de pobre e ok. Então, tipo, não dá. Vamos lá. Vamos a mais perguntas. Tá quase acabando, tá, gente? Quando fala que os embriões não são normais, o que significa? Desculpa a minha ignorância nesse assunto, é que realmente me sinto curiosa porque nunca se teve abordagem assim, tão clara. E eu super entendo e eu sou super tranquila de falar sobre o assunto. Se vocês tiverem mais perguntas, podem comentar aqui embaixo que eu vou responder vocês. Os embriões que não são normais eu já expliquei pra vocês, que são que faltam cromossomos ou que tem cromossomos a mais, tá? Que mais? Fora as injeções, tem mais alguma parte que sinta dor? Então, como eu falei, as injeções não doem, as primeiras, tá? Da FIV, essas injeções não doem. O que dói é que seus ovários começam a ficar pesados, a sua barriga começa a inchar, você não consegue ir no banheiro direito, você não consegue dormir direito. Mas o mais dolorido é depois da punção dos óvulos. Quando eles retiram os óvulos do seu ovário, você fica com cólica, você sente muita dor na barriga. Eu acho que essa é a dor, assim, sabe? O que mais? Todos os procedimentos de fertilização são iguais? Não. Existem vários processos diferentes de fertilização. Como eu até expliquei no outro vídeo, que existe vários processos diferentes, tá, gente? Não é tudo a mesma coisa, não. Até mesmo medicamentos. Muitos medicamentos são diferentes de pessoa para pessoa. Que mais? O que acontece se os embriões não foram normais? Esses embriões são descartados. Os meus não foram descartados. Eu doei os meus embriões para estudo. Porque eu falei pro meu marido, se a gente puder ajudar a FIV ser mais inteligente, ter mais coisas, ter mais estudo, eu queria muito fazer. Então foi o que eu fiz, eu doei os meus embriões para teste, para eles testarem. Que mais? Teve alguma diferença nesse tratamento para o outro que você fez? Teve muita diferença.
Eu me senti muito sozinha no meu primeiro tratamento e nesse segundo, assim, eu tive uma enfermeira que me ligava cada 2 dias, que me ajudava, que tirava minhas dúvidas. E o CNI, que foi lá em Nova York, eu me senti sozinha. A enfermeira nunca tinha tempo pra nada, eles demoravam muito pra me ligar, eles demoravam muito pra me dar medicamento, pra me explicar as coisas. Até mesmo pelos meus cuidados, né? Eu tava mais magra, tinha emagrecido, tava comendo bem, me alimentando bem. E na primeira vez não. Então essa foi uma grande diferença no tratamento. E medicamentos também. Na primeira vez eu usei uma quantidade diferente e o medicamento de trigger shot eu usei um medicamento diferente. Naquela vez eu usei HCG e nessa vez eu usei Luprolide. Então são 2 medicamentos diferentes. Talvez eu acho que também me ajudou bastante. Amiga, dá alguma reação a essas injeções? Então, tem algumas injeções que dá reação. Eu tive uma injeção que se chama Cetrotide, que é Cetrotide, que ela é para segurar a ovulação, não deixar você ovular. E essa injeção ela era de manhã. Ela é um líquidozinho assim mais branco. E essa injeção, ela dá um formigamento assim na barriga e às vezes deixava umas manchas vermelhas. Na primeira vez que eu usei, teve uma dessas manchas vermelhas que virou uma roxa, assim, que ficou um bruise, sabe? Que ficou um machucado. E dessa vez não ficou. Mas ela dava a reação, assim, de ficar vermelha e querer coçar, sabe? Tipo, dar um formigamento. Mas fora isso, eu não tive nenhuma outra reação, não. A não ser enjoo, né? Que, dava um enjoozinho. A próxima pergunta é: essas injeções são somente de manhã? Então, não. Essas injeções, elas são à noite. Então, todas as injeções que vocês viram, fora a Cetrotide, foram à noite. Eu peguei o horário das 10 horas da noite pra aplicar, porque são um horário que eu tinha certeza que eu tava em casa. E a Cetrotide, ela era de manhã cedo, então ela era às 8 horas da manhã. Todas as injeções de hormônio foram à noite e essa só da Cetrotide que era de manhã, tá? Que mais? Eu acho que é só. Quantas injeções por dia? No começo são 2, é a Menopur e a Gonal, e aí depois de uns dias eles inserem a Cetrotide, que é a de manhã, e aí viram 3 injeções por dia. Aqui tem uma pergunta: o que é esse folículo? O folículo é, por exemplo, assim, ó, é o que o nosso ovário produz para criar um óvulo dentro para ser fecundado. Então, eu tive 38 folículos, mas só 30 óvulos. E desses 30, só 24 eram maduros. Porque acontece de você ter um óvulo e ele não tá maduro, ele não tá pronto para ser fertilizado. Então é isso que significa o folículo. O folículo é tipo um ovinho dentro do nosso ovário que vai criar um ovo dentro dele para ele ser fecundado, tá? Espero que eu consiga ter explicado. Ai, ai. Eu não sei, acho que acabou. Acho que acabou. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma aqui no Instagram. Que eu sei que eu postei ontem perguntando para as meninas deixarem mais perguntas. Aqui. Tá. Ela perguntou assim: dá pra saber o sexo do bebê quando olha o embrião? Quando você olha o embrião, não, mas quando eles fazem o teste. Opa, desculpa, eu bati meu pé. Mas quando eles fazem o teste, esse teste que a gente fez, sim, dá pra saber o sexo. Eu e meu marido, a gente já sabe o sexo dos nossos embriões, mas eu vou contar pra vocês porque a gente quer fazer revelação, né? Como diz chá de revelação, aqui a gente chama de gender reveal. Revelando o gênero da criança, né? Então a gente vai fazer. Mas eu já sei o que são o sexo dos bebês, mas não vou contar pra vocês não. Esse segredo vai ficar pra mim e pro meu marido por enquanto. Aí a última pergunta é: nada a perguntar, só enviando boas energias e que tudo seja positivo. Amém. Tô muito ansiosa pra essa transferência, pra ficar grávida, pra vomitar, pra enjoar, pra ficar mais gorda ainda. E eu estou extremamente feliz, extremamente satisfeita dessa vez que a nossa FIV deu muito mais certo do que da primeira vez. Eu tô muito mais confiante, tô muito mais feliz.
E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que eu tenha aí esclarecido várias questões de vocês, que eu super entendo, é super normal. Eu tive muitas perguntas quando eu comecei esse processo. Se você tem alguma pergunta que eu não respondi nesse vídeo, comenta aqui embaixo que eu vou salvar a pergunta e eu vou fazer um novo vídeo de perguntas e respostas mais pra frente. Talvez depois que a gente divulgar que a gente já fez a transferência e tal, se vocês tiverem mais perguntas, eu coloco tudo junto, tá bom? Então é isso, deixa seu joinha se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e é isso. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!